Boa noite, gente. E aí, boa noite. Boa noite, Ana Cláudia. Boa noite, Luana, Marília, professora Dumara. Vamos entrando, Paloma. Vamos entrando, vamos organizar nossa live aqui, né? Iniciar mais uma live, mais uma semana. Oi, Maiara, boa noite. Professor Honorato, professor Samuel, manda a solicitação. Pode mandar. Professora Natália, professor Herbert. Boa noite, tia Natinha, foi ótimo. Boa noite, Otacílio. Vamos iniciar aqui mais uma live. Nessa semana a gente pensou numa proposta diferente para vocês. A gente vai convidar hoje um professor que é um parceiro nosso, um parceiro da FACEM, que é lá de Brasília. Quando a gente tem algum assunto relacionado ao MEC, alguma normatização, a gente convoca ele. Então, é um professor parceiro da gente. Já foi diretor de atos regulatórios lá do Ministério da Educação, do MEC, em Brasília. Então, ele sabe muito do assunto. A gente vai falar um pouquinho sobre ensino superior. Então, o tema hoje da nossa discussão é ensino superior, em destaque, normatização e avaliação ENAD. Então, quem tiver dúvida, vai colocando as perguntas aí. Hoje a professora Amanda, não vi se ela já entrou, mas a professora Amanda vai me ajudar nas perguntas. Eu vou tentar registrando aqui, vou ficar registrando aqui para passar para ele. Professor Gustavo chegou. Boa noite, professor. Quem tiver, a gente fez um Campo Redondo. Ei, pessoal do Campo Redondo. Quem tiver dúvida, vai fazendo as perguntas, vai registrando, que aí eu vou dar um tempinho, uns 10 minutos, para quando as perguntas que eu não vi, vocês retomarem e eu poder conversar com o professor e retomar a discussão, tá? Mas eu vou registrando aqui, a gente também tem um roteiro que a gente pretende seguir, tá certo? Vládia, o pessoal da turma de Pedagogia, Administração e Gestão Comercial também está aqui. Boa noite. Boa noite, professor Zumba. Estou vendo agora. Os professores da FACEM estão acenando. Os professores da FACEM, hoje eles vão ajudar na discussão, tá? Então eles vão ficar interagindo com vocês aí no bate-papo. Boa noite, Gustavo. O professor Norato também entrou. Boa noite, professor Norato. Então, Pedagogia, turma GH, vão interagindo no bate-papo, que isso é muito legal, tá? Então, os nossos professores de administração, pedagogia, gestão comercial, vão ficar interagindo com vocês e me ajudando aí no bate-papo, tá certo? Eu vou convidar o professor Samuel, deixa eu ver quantas pessoas já tem, 47. Eu vi que você já mandou, pronto, deixa a solicitação aí que eu já chamo você. Fica aí ligado. Pessoal da turma F de pedagogia, tá aqui. Boa noite, meu bem. Joilson tá aí. Professor Norato, dê um like. A gente, turma GH, a gente tinha pensado, a professora Amanda entrou agora, a gente tinha pensado em fazer uma proposta hoje, diante de algumas dúvidas que vinham surgindo de vocês sobre a educação à distância, sobre ensino superior, o que é faculdade, o que é centro universitário, o que é instituto. Então, a gente vai tentar fazer um apanhado de toda essa normatização, o que é que rege o ensino superior atualmente, tá? E, além disso, a gente vai falar um pouquinho sobre o ENAD, né? Esse ano é ano de ENAD e a gente vai conversar um pouquinho com vocês, os alunos que vão fazer o ENAD, os alunos que já fizeram, os alunos que farão ainda. Então, vão poder conhecer um pouquinho sobre o que é essa avaliação externa. Cheguei, a professora Amanda está dizendo. Vlad já disse que está aqui também, Markson. Gestão comercial presente. Muito bem, turma do primeiro período de gestão comercial. Já tem 56 pessoas, eu vou chamar o professor Samuel para a gente dar início, tá certo? Deixa eu convidar aqui. Professor, aí você aceita agora, tá? Acho que tá lhe chamando. Hoje eu consegui entrar. Ei, Ale! Que bom. Olá, tudo bem? Mara tá aí. Tudo bem, só que a Boa gente não tá vendo noite. seu rosto, tá cortado. Pois é, eu vou tentar fazer aqui as coisas. Eu não estava preparado para não aparecer. Peraí. O professor Leonardo entrou, nosso parceiro do 01. Enquanto você ajeita, eu vou mandando os alô pro pessoal aqui, viu? Tá ótimo, tá ótimo.
Ana Cláudia manda o coraçãozinho. Deixa eu ver se eu apareço aqui. Deixa eu ver quem mais falou. Toda uma adequação. Samuel, gestão comercial, tá aqui. Rafaela, Mara Regina. Vão mandando aí as mensagens que eu vou olhando. Pronto? Esse pronto é para mim? É. Tô quase. Acho que já tá legal, né? Tá, acho Já que tá, dá consegue pra ver, né? ver. Consegue, eu Boa consigo. noite. Boa noite, professor. Você E aí, consegue me ouvir bem? Consegue me ver e me ouvir? eu consigo. Acho que sua internet tá um pouco ruim. Que tá Eu meio também acho. embaçado. Eu suspeito, eu suspeito. Eu tentei fazer algumas manobras aqui tecnológicas, mas parece que nessa hora a internet não ajuda muito, né? Então, mas E acho que tá bacana. Vocês estão conseguindo ouvir, pessoal, a gente? Eu só tá um pouco lento. isso aí. Ah, já Então, estou vendo que eu briguei com a câmera aqui, ó. professora Clarice está aqui, professor Francisco. Deixa eu falar com os professores, tá? Professora Clarice, Ótimo. professor Francisco, que eu não tinha falado ainda. Bom que vocês estão aqui. Professor Davi, acabou de entrar. Então, eu mesmo assim acho que dá para a gente começar, certo? Então, eu queria que você primeiro Sim. se apresentasse. Espero que esteja tudo bem por aí, de saúde. Tá todo mundo confinado, tudo tranquilo. A gente vai se comunicando assim, né? Mas por aqui tá tudo bem, espero que esteja tudo bem por aí também. Eu queria que você primeiro se apresentasse aí para o pessoal, lembrando que a gente tem todos os nossos alunos que estão na live, dos 3 cursos, administração, pedagogia e gestão comercial, além do pessoal aí dos nossos polos. Então, tem o pessoal da Paraíba, o pessoal do interior, do Rio Grande do Norte todo. Eita, meu colega Rafinha, rapaziada, entrou. Aí eu queria que você primeiro se apresentasse. Eu já falei um pouquinho sobre você antes, que você é nosso parceiro, que é professor, advogado, e aí você fale um pouquinho antes da gente começar a discussão sobre você, sua formação, para o pessoal, quem não lhe conhece, para lhe conhecer. Sim. Uma boa noite para todos aí. Quero agradecer a presença. Eu sei que é um assunto que, por vezes, ele se torna meio cansativo, né? Porque trata de algumas questões complexas, mas é muito bacana ver que o pessoal se interessa, né? Que tem interesse em saber como é que se dá todo o processo para que ele possa sentar naquela cadeira ali, né? E receber as aulas e tal. E quais são as implicações, quais são os impactos das ações da instituição, das ações deles próprios. Então, eu espero que seja um momento de muita troca, né? Que a gente possa trocar ideias aqui. Eu sempre fui um aluno, né? Sempre fui um aluno, continuo sendo. A gente vem para esse mundo, uma das principais coisas é aprender. Nesse momento, a gente está passando por uma das cadeiras de casa, né? A gente está passando por um momento de aprendizado. Hoje, mais cedo, eu tive conversando de que a gente não sabe de nada, a gente não tem nada, né? A gente não decide nada, e aí, de uma hora, porque a gente pensa que é senhor do destino, senhor de todas as decisões, e basta acontecer uma coisa como essa que está com o país e com o planeta, com o mundo, para a gente perceber que a gente precisa aprender ainda muito, né? Que os cientistas aí têm muito que desvendar, né? Tem muito, mesmo com todo o estudo, todas as pesquisas desenvolvidas, a gente ainda precisa pesquisar mais, a gente ainda precisa aprender mais. E aí, como parte já dessa minha apresentação, eu já digo de antemão que nós todos somos alunos, né? Tem aluno daí, tem aluno daqui, né? Nós, de repente, só estamos em salas de aulas diferentes, né? Em momentos diferentes.
sou advogado, sou especialista em direito educacional, embora não pareça, né, porque eu tenho essa aparência de 15 anos, mas eu já atuo há mais de 20 anos Uhum. com educação superior. Grande parte desses 20 anos eu atuei no MEC, especialmente com educação superior, né, na Secretaria de Educação Superior e mais recentemente na Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Sou advogado especializado em direito educacional e tenho atuado com consultoria, né, assessoria para instituições de ensino, não podia ser diferente, porque a minha área de especialidade, é onde eu gosto de atuar, é o que eu sei fazer e que, modéstia à parte, faço muito bem. Então, eu já quero de antemão dizer que tem um canal no YouTube, no qual eu posto alguns vídeos. Eu tirei algumas férias aí desse canal, mas ele deve retornar. Muito do que a gente vai dizer aqui hoje tem vídeos lá no canal que tratam do assunto de uma forma mais detalhada, de uma forma mais didática. E aí eu já convido a todos que acessem, né, o canal quando tiverem um tempo. Se tiverem dúvidas, se quiserem ver, já tem alguns vídeos legais lá, que é Educação Superior em Destaque, no YouTube. Certo? Pessoal, Então, eu pessoal acho tá que dizendo que basicamente é isso. o pessoal tá acreditando dos 15 anos. Não, pessoal, ele não tem 15 anos, tá? Né? Ele Isso é uma tem 20 bobagem, né? anos de que atua na profissão. Então, eu acho que basicamente isso. Eu espero que seja um momento legal de troca, que a gente possa discutir aqui as questões. Espero que a gente possa dar resposta, né, às perguntas que eventualmente surgirem. E quero agradecer o convite, que muito me honra, o convite, né, da professora Renata, da professora Mara, da FACEM. São pessoas, né, pelas quais eu tenho muito carinho, muito respeito, e fiquei muito honrado de receber o convite e espero que nesse momento eu possa retribuir a gentileza e trazer as respostas que vocês buscam. Então, espero que sim, né? A gente fez um roteiro aqui, onde a gente vai começar a discussão. Eu, vamos tentar começar aí do começo. Eu queria que você, com toda a sua experiência que você já falou de MEC, que nos explicasse qual a diferença, porque nos últimos dias os alunos têm feito muita pergunta, principalmente depois que, logo no início do ano, surgiu aquela história da carteira de estudante do Brasil todo, né? Sim. Uma que foi lançada pelo Ministério, até inclusive foi retirada. Mas aí, nesse período que lançou, o portalzinho da carteira de estudante nacional, alguns alunos ficaram com muita dúvida, porque lá no portal tinha dizendo o que era faculdade, o que era instituto, o que era centro universitário e o que era universidade. E na cabeça do nosso aluno hoje é difícil separar o que são, por que é diferente. É tudo ensino superior, é tudo ensino superior, mas qual a diferença? Que normatização, que lei, que regra que o Ministério da Educação define aí para dar característica para a identidade de cada IES? Legal isso aí, legal. Até porque tem por exemplo, no mundo sertanejo, né? Você tem lá as duplas sertanejas que elas vêm do mundo da educação superior, né? Esse novo sertanejo. E aí você chama de sertanejo universitário, né? Você não chama de sertanejo da faculdade, sertanejo do instituto, né? Você fala universitário. E aí isso demonstra que a pessoa vem de um curso, que ela egressa ou ela participou de um curso superior. E aí a gente acaba vinculando isso muito à universidade. Só que é importante a gente compreender que nós temos a grande maioria das instituições são faculdades, né? E a grande maioria são faculdades privadas. Das universidades, a grande maioria são públicas, né? Então, nós temos aí 3 categorias de instituições bem definidas pela legislação: as universidades, os centros universitários
e as faculdades. São diferentes, porque se não fossem, seria uma categoria só, né? Então é importante a gente compreender, até para o aluno saber. A gente no direito, a gente costuma dizer, olha, toma cuidado para você não chamar o seu cliente do que ele não é, né? Às vezes o seu cliente é indiciado, você chama ele de réu, né? Então, a gente precisa saber o que representa cada coisa para a gente até não ficar dizendo, olha, eu estudo na universidade e tal. Você fala, não, aquilo não é uma universidade, aquilo é uma faculdade, ou é um centro universitário. Não é problema nenhum. Uma não é inferior à outra. O diploma vale da mesma forma, né? Desde que seguidas as normas, tal, o diploma tem o mesmo peso. Mas a universidade é uma instituição que detém autonomia universitária, né? Ela tem autonomia didático-científica, né? Ela tem autonomia, por exemplo, para criar cursos sem pedir autorização ao MEC. Ela pode hoje dizer, olha, nós queremos aqui na Universidade X, nós queremos ofertar um curso tal. Então, como é que eu faço? Eu não preciso pedir autorização para o MEC. Eu reúno as minhas instâncias, né, internas, e nessas instâncias eu vou deliberar sobre a criação do curso e, por ato do reitor, né, da autoridade máxima da instituição, ela própria autoriza os seus cursos. Os centros universitários também detêm autonomia universitária. Por isso é universitário, né? Detém autonomia universitária. Ele também pode criar cursos sem pedir autorização para o MEC. Só faço aqui uma exceção, de que essa autonomia ela tem um limite para a criação de cursos. Não podem ser criados cursos de medicina, enfermagem, direito, psicologia e odontologia. Esses 5 cursos necessariamente têm de passar pelo crivo do MEC. Agora, uma coisa importante que diferencia a universidade do centro universitário é a necessidade, é a obrigatoriedade de realização de pesquisas. Tanto é que a gente vê, olha, pesquisas da Unicamp revelam tal coisa. As pesquisas da USP revelam tal coisa. Dificilmente você vai ver pesquisas da faculdade, tal, pesquisa do centro universitário. Não é que não pode existir, mas a obrigatoriedade, né, essa responsabilidade pela pesquisa recai sobre as universidades. Já as faculdades, elas não têm autonomia. Então, a faculdade, dentre as categorias, é aquela que tem menos autonomia, né? Qualquer ato dela precisa passar pelo crivo do MEC. Eu pretendo autorizar um curso, tem que pedir, né? Eu pretendo ofertar um curso, tem que pedir autorização ao MEC. Eu pretendo ampliar as vagas de um curso que eu já oferto, tenho que pedir autorização ao MEC, né? Então, são basicamente essas 3 categorias, né? E elas têm essas características. É importante registrar que essas instituições, qualquer uma delas, podem atuar nas modalidades presencial e à distância. Claro, cumprindo os requisitos legais, elas podem atuar nessas 2 modalidades. Acho que é basicamente isso que esclarece a diferença, que existem categorias diferentes e quais são as diferenças. Perguntaram aqui onde é que a gente encontra mais orientação com relação a isso. Que documento que eles podem ler para tirar dúvida com relação a isso. Sim, aí você tem... outra coisa que é importante destacar, que eu não falei, dos institutos federais, né? Todo lugar tem, né, todo estado tem um instituto federal. Para efeito da legislação, o Instituto Federal é equiparado às universidades, certo? Então, quando a gente trata, não tem uma classificação específica para instituto, mas ele é equiparado às universidades. E a legislação mais recente que trata desse assunto é o Decreto 9235 de 2017. Esse decreto ele trata das organizações acadêmicas, né, que é assim que a gente chama essas categorias de organizações acadêmicas, e aí ele explica quais são, como que é o procedimento para que eu consiga credenciar uma instituição em uma organização acadêmica e depois
migrar para outras, se for o caso? Aqui em Natal, a gente tem como universidade, a gente tem a UFRN, que é a nossa Universidade Federal. A gente tem privada a UNP, que também é uma universidade. O Instituto IFRN, que é o Instituto Federal. A UERN, que é a Universidade Estadual. E a gente tem um centro universitário, que é a Unifacex, é um centro universitário. O resto está na categoria, na Uninasal, acho que também. E o resto está na categoria de faculdade. Eu queria que você me explicasse para o pessoal, né, um pouquinho, sobre a responsabilidade da diplomação, de registro de diploma, porque os nossos alunos, alguns ficam muito ansiosos para receber quando conclui o curso, e aí tem toda uma normatização para a entrega do diploma, a gente não entrega de imediato, a gente tem um tempo para isso. E esse tempo, né, em decorrência de organização de histórico e tudo, e até porque a gente precisa enviar para que a universidade faça o registro, né, que a universidade tem autonomia para registrar, para reconhecer até juntar ao MEC. Rapidamente, só para o pessoal entender que a universidade detém essa responsabilidade. Sim, veja, nós temos aí, quando a gente trata de registro de diplomas, nós temos dois tipos de instituições que são registradores, né, que registram diplomas. As universidades e os centros universitários. Só que os centros universitários só registram os seus próprios diplomas. Eles não podem registrar diplomas de outras instituições. A autonomia deles permite que eles registrem os seus próprios diplomas. Já as universidades registram os seus diplomas e podem registrar diplomas de outras instituições, certo? Então, as faculdades, veja que quando a gente fala de universidade, centro universitário e universidade, você percebe uma modificação, uma modulação dessa autonomia, né? Quando a gente chega na autonomia da faculdade, a gente percebe. Vixe, acho que a internet tá ruim. Ouve aí? Então, Agora sim. Agora ótimo. sim. Então, a faculdade, ela depende sempre, né, do crivo, passar por algum crivo. Já o centro universitário, ele tem uma maior autonomia, e aí ele pode, utilizando-se dessa autonomia, registrar os seus próprios diplomas. A universidade tem autonomia no sentido mais amplo, né? Ela registra o dela e registra, Ih, tá ruim a internet. no caso das faculdades. Tá travando. Então, sempre que forma uma turma e que aquela turma detém todas as condições para expedição e registro de diplomas, quais são as condições? Ter concluído toda a carga horária, ter participado, ter regularidade com o ENAD, né? Ter o curso devidamente reconhecido, né? Todas essas se o curso, e ter colado grau, obviamente, né? Se o curso reúne, se aquele aluno reúne todas essas condições, a instituição, a faculdade, no caso, ela pode expedir o diploma, porque o diploma é expedido pela instituição na qual ele formou, só que ela não pode registrar. Ela precisa remeter esses diplomas expedidos para a universidade com a qual ela tem essa parceria de registro de diplomas. E aí existe um trâmite para que esse diploma seja registrado, devolvido à faculdade que expediu, e aí sim ela entrega os diplomas aos estudantes. Regime de parceria, mas algumas fazem a cobrança de valor para isso, não é isso? Sim, exatamente. Então, Tem não é instituições que... tanto uma parceria, é mais um serviço ofertado. Mais um serviço, exato. Porque verdade. quando a gente E fala aí, que é um regime de parceria, entende-se que é colaborativo, e não é. Né? Um serviço que não, eles aí prestam. as instituições elas estabelecem as taxas para cada serviço que é prestado, né? Então, certamente essa prática, né, ela está presente aí. E é importante lembrar também da credibilidade que a universidade passa, né? Então,
a gente da Facinha, a gente costuma fazer o registro junto com a UFRN, que é a federal daqui. Então, passa uma maior credibilidade quando a gente procura uma universidade que tem mais renome, que é mais reconhecida nacionalmente. Então, tem todo esse trâmite que a gente percorre para dar mais credibilidade para o nosso certificado, até para o nosso aluno também, para o nosso egresso que vai entregar um diploma aí no mercado de trabalho e vai visualizar algo mais concreto, algo com mais qualidade, que a gente costuma dizer. A sua Sim, família está presente aí, viu? Manda um alô para sua família, que tá todo mundo aí. tô vendo aqui. Veja, ainda sobre o registro de diplomas, é importante, do que você falou da credibilidade, é importante a gente perceber que a universidade ela tem a maior autonomia, mas a ampliação da autonomia carrega também a ampliação da responsabilidade. Sim. Certo? Então, quanto mais autonomia eu tenho, mais responsabilidade eu tenho, né? Eu acabo carreando. E aí, a gente percebe que os processos, inclusive, de análise para registro de diplomas, eles são rigorosíssimos, né? As universidades que fazem os registros de diplomas de outras instituições, elas têm procedimentos, elas têm uma análise sistemática e elas, quando percebem que os diplomas não estão aptos, ainda que eles tenham sido expedidos pela instituição de origem, se eles não estão aptos a serem registrados, ela devolve e diz, olha, Eles aqui, voltam. infelizmente, esse diploma, né, esse diploma não tem condição, por essa razão, não passou por essa análise, né? E só mais um registro sobre uma portaria recente que disciplina que aí, para quem tiver curiosidade, ela disciplina essa emissão e registro de diplomas, que é a portaria 1095 de 2018. 2018. Que aí, se tiver alguém que queira se aprofundar no assunto e compreender o passo a passo do registro, e aí é importante, né, dar uma lida. Eu não consigo parar, porque tem uma outra questão. A gente deve avançar, só para eu chegar até esse assunto, até o fim desse assunto, a gente deve avançar para emissão de diplomas digitais, né? Num futuro não muito distante, a gente deve avançar para expedição, para registro de diplomas digitais, né? Sim, em breve, sim. com o certificado digital, que certamente isso vai dar mais segurança, vai dar, né, agilidade também, né? Agilidade, exatamente. Então a gente deve em breve, o MEC já tem se movimentado nesse sentido e não demora muito para a gente chegar nessa era do diploma digital. Sim, é um processo que já está em discussão. Eu acho bem, bem legal. Principalmente, a gente sabe, semana passada a gente fez até uma live sobre novas tecnologias e a gente está vivendo num mundo aí de uma explosão tecnológica onde a gente foi colocado sem nem pedir licença, né? Então a gente teve que se adaptar, a gente teve que... E a tendência é que isso vá se aprofundando cada vez mais. Então, a era do papel, acho que nem existe mais. Além de que é muito demorado, é um trabalho que tem muito retrabalho. Né, que o ser humano é muito falho, então são muitas informações, são muitos dados, são muitos números, que pode acabar atrapalhando, havendo erro, retornando, voltando. Sendo digital, acho que vai agilizar e vai até satisfazer os alunos também, no tempo, né, de espera. Sim. Eu acho que com relação a isso, tá ok. Mas você falou, nem estava no roteiro agora, mas eu acho que é interessante a gente falar. Você falou que para a gente fazer o registro, para receber o diploma, tem um passo que o aluno ele precisa ter, além de concluído a carga horária obrigatória do curso, ele tem que ter colado o grau. Colado o grau. E aqui, não sei se você ficou sabendo, mas aqui no Rio Grande do Norte a gente teve aí uma antecipação de colação de grau nos cursos da área da saúde, devido ao atual cenário da pandemia. O Estado, a governadora, baixou uma portaria aí onde autorizou a antecipação da colação de grau. Aí eu queria que você falasse sobre esse processo de colação de grau. Muitos dos nossos alunos chegam no último período com dúvidas, achando que terminou, pode ir para casa e aí de boa e vai só esperar o certificado. E aí, isso é evento, é ok. Não vou para uma festa, não é festa.
Então, toda vida eu vou, dou uma palavrinha com eles, explico que a colação de grau é algo que é obrigatório, é uma solenidade, que faz parte de todo um processo de registro, de normatização. E eu queria que você explicasse para os nossos alunos que estão assistindo aí, principalmente dos últimos períodos, o que é a colação de grau? Por que a gente precisa colar grau? Quem é que pode participar da colação de grau e como é que acontece, né? Que não é algo que a gente inventou. Pronto. Eu acho interessante isso, né? Porque parece que é uma festa, né? Parece que agora não quero saber disso, não quero colar grau. Mas a gente tem certas solenidades, né? Na vida civil, né? A gente tem certas solenidades. Por exemplo, o casamento, né? Você pode conviver, né, com alguém e ter o ânimo permanente de convivência com aquela pessoa. Mas você precisa daquele ato solene do casamento para você dizer para o mundo que, olha, eu... Para né, provar agora para a sim, sociedade, né? exatamente, eu tenho ânimo permanente de convivência com essa pessoa. Da mesma forma, a colação de grau também é um ato solene. É necessário que ela seja realizada, né? Naquele momento, é o momento em que a pessoa com poderes estabelecidos pelas normas internas da instituição, ela atribui àquela pessoa o grau de bacharel em algo, ou o grau de licenciado. Até ali, você não tem o grau, né? Você não... quando a gente está no ensino médio, o pessoal costuma falar, estou no segundo grau, né? Eu não sei se aí tem essa coisa de segundo grau. Né? Tinha antigamente, agora não tem Estou no mais. terceiro ano do segundo grau, né? Então, a gente passa do grau do segundo quando a gente conclui o terceiro. A gente passa do segundo grau quando a gente conclui o terceiro ano do segundo grau. A gente E a passa para o gente segundo quando conclui o primeiro. Passa para o terceiro quando conclui o segundo. Exatamente. E a gente só passa do terceiro quando a gente recebe aquele grau, não é? A gente Quando cola o só grau. tem o nível superior quando cola grau. Então, não é uma invenção da cabeça de diretor, não é do cerimonial da instituição que está criando, está arrumando. É Isso é bom necessário. dizer. A colação de grau é uma solenidade necessária, sem a qual não é permitido o registro do diploma. Né? Inclusive porque no diploma vai estar lá exatamente isso, que ele concluiu o curso de bacharelado em tal coisa, ou de licenciado. E ali, no diploma, se presume que ele recebeu esse grau da autoridade constituída na instituição. Né? Então, a colação de grau é tão importante como as disciplinas. Da mesma forma que se ele disser assim, olha, na estrutura do meu curso, eu tenho a disciplina, e aí eu vou puxar, por exemplo, para o direito. Uma das disciplinas que eu tenho lá é Direito Penal 2. E aí, supondo que o curso tenha Direito Penal 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu fiz 1, 3, 4 e 5. Aí eu digo, não, o 2 eu não fiz não, mas vamos adiantar esse negócio, vamos me dar meu diploma. Você vai falar, não, amigo, você tem que fazer o Direito Penal 2, está faltando o Direito Penal 2. Esse exemplo ele é até um pouco complexo, porque aqui a gente envolve questões de pré-requisito. Mas é só para demonstrar que a ausência de uma cadeira, né, ainda que o curso tenha dezenas de cadeiras, a ausência de uma vai me impedir de receber o diploma. Da mesma forma que a ausência de colação de grau também vai me impedir. Pode impedir. A nossa secretária-geral aqui tá dizendo que no diploma tem que constar a data da colação de grau. É uma das informações obrigatórias. Sim, exatamente. E o mais importante da colação de grau não são nem as fotos, que a gente sai até bonitinho, né? Que os alunos até saem bem arrumadinhos. Não é importante, não é a foto. O importante é um documento chamado ata, onde todo mundo tem que assinar e a gente faz um resumo do que aconteceu no dia, provando que a colação de grau aconteceu, tá? Que não foi feito, não foi inventado. Por isso, os alunos que participam da colação de grau são aqueles alunos que, como o professor Samuel falou, ele já tem concluído a carga horária obrigatória do curso. Então, quem não concluiu, quem tem pendência como reprovação, por exemplo, não pode fazer a colação de grau. A gente não pode...
Porque alguns alunos chegam pra gente pedindo com todo o carinho do mundo, deixa eu participar da colação de grau, eu só tô devendo 3 disciplinas, eu só reprovei em 3. Aí você sabe que a gente não pode se comover. E eles acham que é porque a Não. gente é ruim, que a gente não quer, o coração é ruim, mas não é, gente. Legalmente, a gente estaria cometendo até um ato ilícito. Não pode, não pode. Não é? Então, é bom que fique claro que a gente faz tudo dentro das orientações do Ministério da Educação. Você deu o exemplo do direito penal, mas a gente tem um exemplo, por exemplo, dos estágios. No curso de pedagogia, a gente tem 5 estágios. Né? Então, não concluir o estágio, não tem como avançar. Mas esclareça só essa questão da antecipação da colação de grau, mediante os 75%, acho que é 75%, se eu não me engano, da carga horária obrigatória concluída? Perfeito. É importante aqui a gente esclarecer que nós temos um cenário normal, regular, certo? O Para a gente não real. confundir as coisas. O real, e nós temos um cenário extraordinário decorrente da pandemia, certo? Então, quando a gente fala dessa antecipação, essa possibilidade de abreviação dos cursos da área de saúde, isso aí está diretamente ligado à excepcionalidade decorrente da crise. Então, foi publicada uma medida provisória recentemente, que ela flexibilizou algumas questões, como, por exemplo, a obrigatoriedade que está prevista no artigo 47 da LDB, que é de que o ano letivo tenha no mínimo 200 dias, né? Eu preciso, a faculdade, ela tem necessariamente de assegurar que de todos os dias do ano, 200 dias sejam letivos, no mínimo. Pode ser mais? Pode. Pode ser 199? Não. Essa é a regra geral. Essa é a regra legal. Isso é o que está previsto numa lei que não foi revogada. Agora nós temos uma excepcionalidade que foi tratada por uma medida provisória de 934, né, agora de 2020, que ela flexibilizou os 200 dias letivos. Eu estou falando de outro assunto, mas eu vou chegar lá no da saúde. Eu só estou tratando do outro assunto porque, como é a mesma medida provisória que trata das duas coisas, eu acho que já vale a pena a gente já falar disso de uma vez, né? Então, essa medida provisória, ela tanto flexibilizou a questão dos dias letivos, né, obrigatórios. Ela disse, olha, a instituição ela pode atuar em menos de 200 dias letivos, excepcionalmente em razão, né, da crise. Ela está dispensada de cumprir os 200 dias letivos, desde que ela assegure o cumprimento da carga horária prevista. Da carga horária. Ih, tá travando. Entrar, eu acho que cortou, né? Mais adiante a gente deve adentrar no assunto da educação à distância. E aí a gente vai perceber a importância da educação à distância para a manutenção dessa carga horária, ainda que a gente, né, não consiga cumprir aí os dias letivos da forma como foi estabelecido lá, aluno, professor, sala de aula, né, em especial para os alunos que estão matriculados em cursos presenciais. Mas essa mesma medida provisória também estabeleceu a possibilidade de abreviar cursos da área de saúde. Quais cursos? Medicina, fisioterapia, farmácia e enfermagem. Enfermagem também. Esses 4 cursos podem ter o tempo, né, de conclusão abreviado, desde que os alunos tenham cumprido pelo menos 75% do internato, nos casos dos cursos de medicina, e pelo menos 75% do estágio obrigatório, nos cursos de farmácia, fisioterapia e enfermagem. É uma medida excepcional. O grande objetivo dessa medida, se percebe, que é reforçar os quadros de profissionais da saúde para o combate, né, à pandemia, né? E é como um portal que se abre, mas específico para tratar uma questão. E aí vão perguntar, não, mas vem cá,
Eu sou do curso, por exemplo, de pedagogia. Eu quero abreviar o meu também, porque né, fulano de tal que está na enfermagem entrou aqui perto de mim e está saindo primeiro, que história é essa? Aí a gente precisa verificar que em situações normais isso não aconteceria. Isso acontece Exato. porque nós estamos passando por uma situação excepcional Exatamente. e tem um objetivo, tem um alvo certo, que é fortalecer os quadros de profissionais, esse exército, Da né? saúde. Esse exército Uhum. de profissionais da saúde para ver se a gente consegue vencer essa crise, né? Também uma contribuição para vencer a crise. Tem uma pergunta aqui sobre colação de grau individual. Eu já vou adiantar a resposta. É possível colação de grau individual? Sim, gente, é possível. A antecipação de colação de grau não é possível, como ele mencionou, a não ser que já tenha concluído toda a carga horária obrigatória do curso, feito defesa, TCC, tudo, entregue tudo concluído, aí a gente pode marcar, agendar a colação de grau, sim. Mas aí, pessoal, tem assim, muitos questionamentos com relação à solenidade de colação de grau, porque eles preferem a colação individual. Mas eu queria que você me ajudasse a reforçar Sim. que não existe colação individual para, por exemplo, eu tenho 100 alunos, eu vou fazer 100 colação individual? Não faz sentido. Você precisa compreender, e aí a gente vai trabalhar na, com a mesma percepção do que a gente acabou de falar. Do que é regular, normal, ordinário e o que é extraordinário, excepcional. Né? Então, a gente só precisa ter essa compreensão de que para tudo existe um fluxo regular, Uhum. existe um fluxo ordinário. Né? Então, em regra, você cola grau daquela turma. Né? Em regra é isso. Agora, eu tenho situações, por exemplo, a gente tem aí a questão da adiantar, abreviar o curso. Em regra, não tem como abreviar. O curso tem um programa, você precisa cumprir o programa. Quando você concluir tudo aquilo que está programado, você conclui o curso. É assim, né? Essa é a regra do jogo. Agora, pode acontecer de Existem abreviar? as Pode. exceções, né? Por exemplo, agora no caso da saúde. É uma situação excepcional. Né? Por exemplo, num curso de determinada área, o aluno ele passa num concurso e aí ele tem uma demanda por assumir a vaga e precisa de concluir ou ter, né? E aí ele ingressa com ação judicial, consegue uma liminar, ali vai ter uma questão excepcional que precisa ser tratada. A instituição vai cuidar de abreviar o curso, porque ele demonstrou, né, no processo judicial, que ele reúne condições para obter aquele direito. E aí é uma questão de muito excepcional, muito específica, né? Eu Assim acho assim, tudo. acontece, Pode concluir. sim, assim acontece com a colação de grau, né? É a mesma coisa de eu dizer assim, ó, você pode fazer uma prova domiciliar? Pode. Você pode ter avaliação em casa, em situações específicas. Agora, em uma realidade, um cenário normal, eu não posso dizer, porque existe uma excepcionalidade que garante a certas situações a aplicação de um regime domiciliar, então toda a turma vai ter regime domiciliar. Não, não vai. Isso é uma excepcionalidade, né? Isso é uma excepcionalidade. Então, é importante que a gente tenha essa clareza de o que é regular, o que é normal, ordinário, e o que é excepcionalidade, para a gente Excepcional. não tratar a exceção como regra. E isso é muito tranquilo. A exceção, a regra é a regra. Né? A gente não pode trazer a exceção como regra, senão aí não Sim. tem condição. E eu acho que assim, eu costumo sempre dizer, o pessoal que me conhece sabe que a gente analisa caso a caso, né? Então, se existe um caso que a pessoa vai viajar, tem data certa, a gente vai fazer a colação, até como a gente costuma fazer na FACEN, sim. Não tem problema nenhum com relação a isso, mas é o que eu estou dizendo, é uma exceção que precisa ser analisada caso a caso. Sim. Vamos entrar aqui no assunto que o pessoal já está aí bem ansioso para saber, já que você antecipou sobre a portaria, sobre os 200 dias. E aí, nessa situação onde a gente foi inserido sem querer,
onde a gente precisou se articular, ninguém estava preparado para isso. Foi de um dia para a noite, realmente de um dia para a noite. A gente acordou na Facem e no outro dia, dormiu na Facem, quando acordou não podia mais entrar na Facem. Sim. Então, diante disso, o MEC autoriza que a gente continue. Inclusive, hoje saiu mais uma portaria nova, né, bem fresquinha, ainda está quentinha, autorizando, prolongando por mais 30 dias a possibilidade das IEs trabalharem com aulas remotas, né? E aí, aqui a gente vem num debate grande, principalmente com relação às diferentes ofertas de ensino, as modalidades, a educação básica. A educação básica antecipou as férias. Então, a maioria das escolas particulares aqui de Natal antecipou as férias do meio do ano. Então, esses 30 dias estão contando como férias. E estão se virando nos 30 aí para poder garantir ensino para que os pais não tranquem matrícula. Para nós, a realidade é um pouco diferente, porque a gente já costumava trabalhar com plataforma com os 25% EAD, que a gente dizia que era EAD, né? Que o MEC autoriza que a gente faça os 25%, e a gente já tem uma plataforma virtual. Então, estamos trabalhando nela, assim como utilizando várias ferramentas tecnológicas, tudo que a gente está encontrando tecnologia para facilitar o acesso do aluno, a gente está fazendo. Mas o que a gente está fazendo não é educação à distância. E eu queria que ficasse claro, que você esclarecesse o que é educação à distância e o que é essa excepcionalidade que a gente está fazendo, inserido aí nesse momento de pandemia. O que são essas duas coisas? O que é essa autorização que o MEC deu, prolongou por mais de 30 dias, das IES trabalharem dessa forma, e o que é educação à distância propriamente dita. Por quê? Porque muitos alunos estão questionando, a gente não pagou a educação à distância, a gente não quer. Gente, a gente não está em educação à distância, a gente está num período de pandemia, de suspensão de aula, onde a gente tem que ficar em reclusão. Então, esse isolamento social não pode impedir que a gente mantenha o ensino, o estudo. Então, para isso é que a gente está fazendo uma adaptação temporária. Aí eu queria que você esclarecesse, para que fique muito claro aí, pessoal, o que é EAD, que a gente não está fazendo EAD agora, a gente está fazendo uma modalidade de ensino remoto, aí, de casa, autorizado diante do atual cenário do coronavírus. Bem, primeiro é importante a gente, claro, eu acho que isso vai permear toda a nossa conversa, que é a situação de excepcionalidade, né, que a gente está vivendo. Claro que numa situação normal, a gente precisa, as instituições, para atuarem na modalidade à distância, elas precisam de um credenciamento específico. Né? Elas precisam autorizar os cursos, ainda que ela tenha um curso, por exemplo, pedagogia presencial, para ofertar o mesmo curso à distância, ela precisa autorizar um outro curso à distância. Ela precisa ter um credenciamento presencial e outro credenciamento, que é a licença para funcionar à distância, né? Então, qual que foi o cenário? Que é importante que a gente tenha essa clareza. Qual que foi o cenário? O cenário foi de que tudo corria bem, as instituições ofertantes de cursos presenciais recebiam os alunos, né? Os professores ministravam as aulas e estava tudo certo. Eis que surge a Covid-19, né? Assolando o território nacional, o território brasileiro. E aí, por orientação dos organismos, né, internacionais, mundiais de saúde e do nosso Ministério da Saúde, foi estabelecido que a gente precisaria promover um distanciamento social, um isolamento social, não é isso? E aí o MEC, percebendo que a educação... Não está ouvindo? Deixa eu só interromper um pouquinho, estou ouvindo. A live ela vai cair, porque quando faz 1 hora o Instagram corta. Então, quando a gente cair, eu vou chamar novamente, vou entrar novamente, todo mundo entra, aí você entra e manda a solicitação de novo, tá? Perfeito, perfeito. Aguardo todos aqui, hein? Ela continua ainda, né? Continue, então, pode falar, vai falando. Pronto, então o MEC percebeu o seguinte, ó, quer um lugar para ter aglomeração? É faculdade, é escola, né? As pessoas se reúnem, né? E sentam muito próximo, tem os ambientes de interação. E aí,
como há necessidade desse distanciamento social, foi estabelecido de forma extraordinária que as instituições, primeira coisa, precisa acabar com a presencialidade, precisa acabar com esse contato, né, entre as pessoas. Então, as instituições foram orientadas a não receber alunos, a paralisar as atividades presenciais, né? E aí, o que ficou estabelecido? Olha, para as instituições que ofertam cursos presenciais, as disciplinas presenciais podem ser substituídas por aulas realizadas por meios digitais, né? Então, nós não podemos negar que a partir desse momento, e aí com autorização do MEC, e por orientação, inclusive, do MEC, não se estabeleceu, nós não podemos negar que não foi estabelecida uma distância física entre professores e estudantes. Distância física, né? Então, porque às vezes você fala assim, se existe distância física, então é educação à distância, né? Mas tecnicamente, você precisa compreender o seguinte, que educação à distância, ela é caracterizada por um modelo em que alunos e professores não compartilham o mesmo espaço e nem o mesmo tempo. Acho que assim fica, né? Fica tranquilo. O mesmo espaço e o mesmo tempo. O professor acessa uma plataforma às 10 da manhã. Nessa plataforma, ele apresenta um conteúdo, certo? E vamos imaginar que ele coloca essa informação às 10 da manhã de dentro da sala dele, lá na faculdade. E o aluno tem acesso a esse conteúdo, porque, né, por vontade própria, ele acessa esse conteúdo às 10 da noite na casa dele. Perceba que ele não acessou nem no mesmo tempo, né, aquela informação não foi recebida, transmitida e recebida no mesmo tempo, e eles não dividiram o mesmo espaço. Agora, o ensino remoto é outra coisa. Você não divide o mesmo espaço, mas você divide o mesmo tempo. Por exemplo, nós estamos tendo agora uma atividade que fisicamente a gente percebe como uma atividade à distância, mas para essa questão é uma atividade remota porque nós estamos dividindo o mesmo tempo. Nós não estamos no mesmo espaço, mas estamos dividindo o mesmo tempo. Eu consigo interagir em tempo real com você. Se você disser alguma coisa agora que eu não compreendo, eu posso te parar e dizer, peraí, eu também entendi, né? E então, eu acho que assim, é importante, primeiro, que a gente compreenda que existe aí um esforço muito grande, né, que está sendo realizado pelas autoridades, que está sendo realizado pela instituição de ensino e, claro, que está sendo pelos professores, pelos alunos. Você vê que tem várias instituições que elas têm vem atuando desde a sua origem na educação presencial. Tem instituição, por exemplo, que não tinha nenhum interesse em ofertar cursos à distância ou pedir um credenciamento. Pelo menos, eu acredito que tenha várias instituições. Pelo menos nesse momento não tinha interesse. Que estava tudo muito bem, tudo certo na educação presencial. E se viu numa realidade em que precisou fazer investimento em tecnologia, né, para transmissão de aulas, para armazenamento de informações, para interação entre alunos e professores, né? Então, eu acho que até para reforçar a diferença entre as coisas, da educação à distância e a educação, esse ensino remoto, eu acho que o mundo ideal seria a combinação das duas coisas, né? Que exista uma plataforma de educação à distância e existam, né, as aulas remotas, né? Para que o aluno que eventualmente é participante de uma aula remota, ele que tenha restado alguma dúvida, que ele possa ter acesso ao conteúdo num outro momento na EAD, na plataforma de EAD. Eu diria mais, além de várias IAs não foram pegas de surpresa, né? Não estavam preparadas para isso, o nosso aluno não estava preparado. Então, o aluno que se matricula para uma graduação presencial, ele vai pensando nas habilidades dele para as condições do presencial. Então, quando a gente é pego de surpresa para fazer aula remota
e aí ele precisa de várias ferramentas que, infelizmente, a gente não vai poder disponibilizar, como internet, o próprio computador, que aí eles Sim, estão trabalhando com o celular, muitos estão fazendo as atividades, assistindo aula pelo celular. Então, esse perfil do aluno, ele precisou ser alterado de um dia para a noite também. Né? O aluno ele foi pego de surpresa e aí ficou, eu vou trancar, eu vou perder meu curso porque eu quero presencial. E muitos alunos se questionam com relação a isso. Eu não estou conseguindo acompanhar, não é o que eu quero, não foi o que eu escolhi, eu não sou aluno para EAD. uhum, Tá? É bom que a gente reforce que ninguém escolheu isso, que ninguém estava preparado e que não era o perfil que a gente desejava. A gente volta a dizer, é o cenário real e o ideal. Né? É a excepcionalidade, é um momento de exceção à regra. Então, para isso que a gente precisa, eu estou trabalhando muito com a equipe e com os alunos no sentido de paciência, de flexibilizar. É o momento da gente flexibilizar tudo. Para que a gente não perca essa interação, não perca a qualidade do nosso contato, do nosso ensino. Então, a gente precisa, os professores que têm mais um critério, são mais rigorosos, e aí, vamos maneirar, não, eu não estou conseguindo a plataforma, então vamos disponibilizar e-mail, vamos disponibilizar o contato pessoal para tirar dúvida, para fazer videochamada, usar outros recursos. É algo que a gente vai precisar nesse momento. Né? Não adianta a gente sim, sim. fingir que está tudo bem, porque não está tudo bem, não vai ficar tudo bem por enquanto. Né? Então, a Por enquanto. flexibilização, a paciência, a colaboração, mais humanidade, mais acolhida, isso aí tudo eu acho bem relevante. Apesar de tudo isso, o nosso aluno não estava realmente preparado e a gente precisa acolhê-lo também nesse momento. Sim. Eu acho que uma das palavras que você falou aí, que eu considero fundamentais, é a palavra momento, né? Isso é muito ruim, é um esforço muito grande de todas as partes. E aí eu digo mesmo de não só da instituição, mas dos professores, dos alunos. Você falou há pouco que tem aluno que não estava preparado, né? Às vezes, tanto do ponto de vista tecnológico, né? De às vezes eu não tenho internet, ou às vezes a minha internet não acompanha a velocidade, né? Do, da aula, Uhum, eu perco, trava, ou eu não tenho um computador, né? Que seja uhum, adequado e até, às vezes, operacional. Às vezes, não só tecnológico, mas às vezes eu tenho dificuldade de operar mesmo. Eu habilidades, não né? tenho habilidade com a tecnologia. E isso acontece não só com alunos, mas também com professores. Sim. Você tem professores que são excelentes professores no cenário normal. Nesse momento, inclusive, ele chega para dar uma chacoalhada. Eu acho que para todas as pessoas Para e todo mundo. em todos os segmentos, esse momento que a gente está vivendo, ele é um momento de reflexão sobre tudo que nós não somos, principalmente, né? Porque a gente vinha sabendo muito o que nós éramos, né? Olha, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, não sei o quê. Mas é um momento de muita reflexão sobre tudo que nós não somos e tudo que a gente precisa ainda melhorar, né? Então, eu acho que a gente deve ter um legado, né? Assim, é um momento de uma crise, mas ele pode também trazer alguma coisa bacana. A gente pode ter um legado de todo esse esforço que está sendo Uhum. feito, tanto das instituições como dos estudantes, né? Vai E é cair? importante. Fica leve. Vai cair? Olha, gente, Vai. A não gente fujam sai da e volta gente, de hein? novo. E só para finalizar antes que caia, ver se vocês me escutam. E eu acho também que era um momento que já estava acontecendo e a gente não estava se dando conta disso. Não estava, talvez, valorizando, né, as oportunidades. E agora a gente vai aprender a valorizar mais um pouquinho, né? Sim, é verdade. É verdade. Acho que vai cair, né? Será que vai Tá com cair? medo de falar, vai 20 segundos. Tô com medo de falar e me cortar aqui, né? Então, vai cortar. Nem adianta que vai cortar. Eita, Eu não muitos comentários consigo. bacanas aqui. Pois é, eu estou muito feliz com as pessoas que estão aí, viu? Você Esses consegue ler guerreiros os que estão aí. comentários? Consigo ver, consigo. Às vezes eu me perco aqui falando e lendo um comentário, aí, Se mas eu perde. tô conseguindo me Um controlar. segundo. Vamos voltar. Vamos voltando, todo mundo.
Estamos informando. Oi, CC. Pronto, Mara sempre é a primeira a voltar. Arrasou. Vamos voltar, gente. Caiu. Passa muito rápido 1 hora. Aí, enquanto vocês vão subindo aí, eu vou mandando os alô. Vão acenando aí pra eu falar. O professor Norato entrou. Pierre, que eu não sei de qual turma. Maria de Nalva, Stephanie, Jaciele. Professor Zumba. Legal. Tá gostando? Espero que vocês estejam gostando. Das info, professora Dumara, Rai Oliveira, Josiane Kelly, Augusto, Lucielma, Micaele. Parabéns pela live e o convidado de hoje. Obrigada, Edileuza. A discussão está tão boa que nem deu conta da hora. A gente não se deu conta da hora, mas é bacana, né? Discutir. Professor Ebert, que botou eu. Cadê ele? Já entrou? O professor Samuel voltou? Professor Eimar. Olá, professor. Live bem elucidativa. Meus parabéns. Obrigada, professor. Professora Elisete, muito bem. Pedagogia Turma F, muito boa live. Obrigada. Rai. É muito bom ficar por dentro do assunto. É muito bom interagir com vocês também. Eu tô esperando o professor Samuel entrar, tá? Muito bacana. Alguém avisa aí para o professor Samuel entrar e me mandar a solicitação de novo. Gil. Michele, assunto muito bom, tirou muito. Que bom que vocês estão gostando, está show. Que bom, a gente fica feliz. Denise, Pedagogia Turma E, Fran tá aí. Eu acho super legal, porque a gente parece que tá na faculdade, né, interagindo. Que eu acho massa. Samuel Paulo, vamos lá, estou adorando, parabéns, obrigada. Deixa eu chamá-lo. Pedagogia Pedro Velho, um beijo para Pedro Velho. Legal. Alguém tinha perguntado se a plataforma virtual são para todos os polos, tá, gente? Tirou dúvidas, Pedagogia Turma J. Estamos gostando muito. Que bom, muitos elogios, professor. Voltou? Aqui, ó. Voltei. Turma de São José do Mipibu. Ganhamos mais 1 hora agora, né? Ganhamos mais Olha 1 hora. feliz, né? Que Então, bom, o aí pessoal tá gostando. Volte. A gente vinha falando sobre a Vila questão do Flor. momento, né? Questão do Isso. momento. Que, por mais duro que seja, é um momento. Né? E o momento passa, e vai passar rápido. Né? Veja que o ato do MEC, que estabeleceu essa possibilidade de substituição das disciplinas por aulas mediadas por tecnologia, ela foi dada com 30 dias. Né? Veja que se a gente tivesse uma situação, uma perspectiva de permanência nessa situação, isso seria dado por prazo indeterminado, né? Ou seria dado por um tempo maior, né? Por 90 dias. Mas veja que existe aí um clima de otimismo, né? De que isso é um momento que vai passar. Então, veja, a partir de março foi estabelecido o prazo de 30 dias, né? Lá no dia 17 foi estabelecido o prazo de 30 dias, e hoje esse prazo foi prorrogado por mais 30 dias. Né? E quando vem essa prorrogação, o que a gente espera sempre é que a gente não utilize esses 30 dias, que a gente possa retomar, né? Reduzir. Que esse pesadelo passe e que a gente possa retornar à vida normal. Né? Então, é um esforço grande, mas a gente precisa ter compreensão de que é um momento que vai passar e tentar utilizar isso como um momento de reflexão. E outra coisa muito importante, que eu tenho dito muito com relação à educação à distância, eu acho que nós estamos tendo uma oportunidade de ter um relacionamento melhor com a educação à distância. Né? Com as tecnologias educacionais, né? Com tudo que essas ferramentas podem nos trazer. Favorecer, né?
nos favorecer, Além exatamente. de, além disso, a gente tem que considerar o cenário local, regional, né? Porque são orientações que vêm de cima do Ministério da Educação, mas a gente tem as nossas regionais aqui que a gente precisa acompanhar também. Então, é possível que no nosso estado a governadora retome antes e a gente Sim, volte às aulas presenciais antes do que o MEC espera. É possível que não também. sim. Mas tudo que questionam, eu costumo dizer que a gente vai analisando dia a dia. A gente não pode fazer previsões do que vai acontecer. Então, todas as decisões são tomadas a partir do momento que a gente vivencia. Então, hoje é um, amanhã é outro. Então, cada dia a gente vai analisando e vai buscando aí solução diante do que nos aparece, né? E é Então, não importante é algo saber permanente. que são determinações, né? É daquilo que a gente vinha falando um pouco mais cedo, sobre a nossa incapacidade de decidir, né? A gente não tá Sim, decidindo muita coisa. A gente está seguindo orientações, né? A gente está no momento de seguir orientações. Agora, com relação, inclusive, do que eu vinha falando, da oportunidade, a gente veio de um cenário em que houve uma expansão importante da educação à distância, de 2017 para cá, quando a legislação foi reformulada, certo? Então, inclusive no último censo, que tem referência em 2018, a gente percebe claramente uma ampliação do número de matrículas em cursos à distância, né? Chegando a superar o número de matrículas em cursos presenciais. Esse boom da educação à distância, ele gerou muita polêmica, né? A gente tem acompanhado muito isso, seja relacionado aos cursos de saúde, o próprio curso de pedagogia, né? O pessoal bateu muito a educação à distância para cursos de formação de sim. professores, né? Até Nas porque áreas de se sabe educação, que a né? maior... As licenciaturas. Exato. Até porque se sabe que o maior percentual de matrículas na educação à distância está vinculado aos cursos de licenciatura, né? Mas, e aí a gente vinha num processo de marginalização da educação à distância. E aí, com essa excepcionalidade, com essa crise, a gente vê em mecanismos de educação à distância a única saída, não é isso? A única saída para continuidade, né? Para continuidade dos processos de ensino e aprendizagem. Qual que é a alternativa? A alternativa é parar. Ou a gente faz dessa forma, ou a gente paralisa. Agora, se eu paraliso, eu vou ter que repor, né? É o negócio do débito e crédito, né? Eu pago no débito ou eu pago no crédito. Aí depois vai chegar a fatura, né? Que é a reposição das aulas. Então, eu acho que é Era, importante assim. era o Sim. que eu queria que você ajudasse com relação a isso, porque existe a possibilidade de parar, existe. As escolas de educação básica por aqui pararam, anteciparam Uhum. férias. Mas no caso do ensino superior, a gente tem uma configuração diferente. Né? A gente se configura por semestre, então a gente tem 6 meses para concluir um período. E se a gente decide por isso, fica complicado para a gente fazer reorganização de calendário, para cumprir a carga horária, principalmente a carga horária obrigatória que tem que ser cumprida. E a gente tem as ferramentas para continuar. Então, não Sim. temos o que nos impeça de continuar nossas aulas. E era isso que eu queria que você falasse. Como é que por aí a maioria das instituições estão fazendo? Está todo mundo trabalhando, está todo mundo na mesma página? É, eu acho que nessa nova conjuntura a gente vai ajudar a educação à distância. Porque a gente Sim, tá descobrindo aí mais elementos para favorecer esse ensino remoto, além do que já exatamente. tinha. E não acho que seja um prejuízo com relação a prejuízo para os alunos de conteúdo, eu não acho que seja, mas a gente tem que concordar que algumas disciplinas, alguns conteúdos vão precisar ser reforçados, a gente vai precisar repor conteúdo de alguma forma presencial para ter mais qualidade no ensino, principalmente. E eu queria, com relação a isso, a orientação para a reorganização de calendário, que você explicasse por que o nosso cenário é diferente para parar, já que a gente tem 6 meses, e como é que a gente repõe 6 meses, por exemplo, né? Como é que a gente vai repor depois? O ano não se encaixa, é muito Uhum. complicado.
a gente tem que abrir mão de férias, tem que abrir mão de um monte de coisa. Então, falar um pouquinho sobre essa reorganização para a gente conseguir cumprir a carga horária e essa possibilidade que a gente descobriu como viável, né? Sim. Assim, eu acho que é importante eu te falar com base nas questões que foram discutidas e foram sugeridas pelo MEC, né? Uhum. O MEC ele traz 3 cenários possíveis. E isso está tudo na portaria que permitiu a substituição das aulas presenciais. A primeira é essa, que aí eu já te respondendo a sua pergunta, a grande maioria das instituições aderiu, a grande maioria está trabalhando remotamente, está trabalhando com mediação tecnológica, né? Exatamente, também por temer essa dificuldade que pode vir depois muito maior, e aí é uma dificuldade também para os alunos, é um sofrimento também. Atraso, Esse né? cenário, esse cenário é sofrido, mas o cenário da paralisação também é sofrido. Pior. É pior, eu Porque, diria. né, porque ele vai trazer com ele necessariamente a reposição. Né? Então é assim, você vai deixar de fazer agora, mas depois você vai ter que pagar. Né? E o pior, essa ruptura, eu acho que isso aí é uma coisa muito complexa. A ruptura da vida acadêmica. Né? Você dizer assim, não, vamos dar uma pausa aqui, você vai ficar fazendo outras coisas e depois você volta e a gente volta de onde parou. Essa ruptura é muito complexa, né? E ela é muito prejudicial para todo mundo, para o professor, é prejudicial para o aluno, né? Daqui a pouco o professor, ao invés a gente sabe que depois ele não vai conseguir seguir de onde ele parou. Ele vai ter que retomar, vai ter que recuperar tudo aquilo que já foi discutido para voltar, né? Para voltar ao mesmo ritmo anterior. Então, qual que é a diretriz? A diretriz é paralisação de encontros presenciais. Essa é a diretriz mestra, né? Então, eu preciso paralisar os encontros presenciais. E quais são as 3 vias, os 3 caminhos, né? Que eu posso seguir diante dessa diretriz? Eu posso manter as atividades acadêmicas utilizando de tecnologias. Eu posso suspender, paralisar, que aí é o mais drástico, e aí eu poderia suspender pelos 30 dias que passaram e agora posso por mais 30 dias, até, né, esgotar os 30 dias que foram estabelecidos hoje. E eu posso alterar o meu calendário de férias, que é o que você tinha dito, antecipar o período de férias, que a gente sabe que logo, logo se esgota. Né? Só tem 30, né? Quem antecipou no primeiro prazo Já já perdeu. voltou para a mesma situação agora. Então já queimou essa opção. Essa opção está queimada, né? Então agora essa pessoa só tem 2, né? Então eu considero que dessas opções a menos traumática, tanto para não haver ruptura como para depois não haver reposição, né? Ela é a substituição por meios digitais. Agora, e aí eu não estou dizendo que ela é a melhor, que é o melhor dos mundos. Eu só estou dizendo que dentre as opções, essa que é a menos dramática, né? E aí, só que ela traz com ela demanda uma responsabilidade muito grande, que aí nós vamos entrar numa questão que tem muito a ver com a desconfiança da educação à distância, que é o comprometimento, né? É o quão as pessoas estão comprometidas. Porque, perceba, e é a questão da mediação tecnológica, tem muita coisa que as pessoas escrevem sobre as outras, mas elas não teriam coragem de dizer diante das outras, né? Porque elas estão ali de trás, né? Por trás de uma tela, elas acham que ali elas estão protegidas. Da mesma forma, tem certas coisas que as pessoas não fazem na sala de aula, mas quando estão diante do computador fazem, né? Então, ou deixam de fazer, ou não fazem, né? Ou fazem de qualquer jeito, né? Então, isso aí é uma questão de compromisso, e aí eu chamaria, porque nós precisamos evoluir, e isso não é fácil, eu não sei, né, se a gente vai conseguir chegar nesse nível, mas nós precisamos evoluir
para um cenário em que o estudante possa assumir um protagonismo no processo de ensino e aprendizagem. E que o professor seja apenas um mediador dessa, né, construção do conhecimento. Que o aluno tenha esse desejo pelo conhecimento e ele consiga, né? E ele diga, peraí, eu estou entendendo até aqui, mas peraí, aqui eu preciso que o meu professor me dê uma luz, aqui que eu me perdi. É que, na verdade, o aluno não enxergou ainda, mas agora ele vai ter dois tipos de mediação. Ele vai ter dois mediadores, que é a ferramenta tecnológica e é o professor. Né? Não tem só uma, como na educação à distância, é somente a tecnologia, agora ele tem dois. Ele tem a tecnologia a favor dele e ele tem um professor que está fazendo a mediação, ele não abandonou, então ele está em contato, o professor está preocupado, ele está indo atrás, está fazendo videochamada, está gravando áudio, está o WhatsApp. Então, assim, é algo até legal. Então, assim, eu não vejo como prejuízo para o aluno. Claro, demanda compromisso, demanda muita responsabilidade, diria que até mais responsabilidade do que antes, e demanda também, acho que engajamento, que disponibilidade, a gente tem que estar disponível para isso, né? Tem que querer atrás, é um novo perfil de aluno. A gente dizia na live passada que o perfil do aluno acadêmico é esse de um aluno curioso, de um aluno que quer descobrir, que mesmo que tenha dificuldade, que ele vai atrás. Então, muito mais do que antes, esse perfil de aluno acadêmico, ele está sendo exigido, né? E muitos alunos estão perguntando se a gente vai repor a aula. Então, não, gente, a gente está tendo aula. Essa carga horária está sendo contabilizada diariamente. De acordo com o que o professor Samuel já disse, de acordo com a portaria do MEC, a gente está mantendo as aulas. O que talvez seja preciso repor são os conteúdos que ficaram com mais dificuldade de ser ministrados dessa forma, né? Sem ser presencial. Como, por exemplo, a gente já falava antes sobre a disciplina de estatística. Muitos alunos de pedagogia estão com dificuldade em estatística. É possível que esses conteúdos a gente vá fazer uma análise por disciplina, por turma, e aí seja necessário uma reposição de conteúdo natural, nada que a gente vá reorganizar extraordinariamente, né? Então, isso aí é natural que aconteça. Essa dúvida, essa dificuldade é natural de acontecer. Os alunos que estão trancando matrícula, o que é que você diria para eles? Eu diria que é aquilo que eu te falei sobre o esforço, né? Nós estamos passando por uma crise, né? Isso aí é um fato. Tem aí uma série de questões, né? Inclusive da mesma forma que a gente falou anteriormente sobre a regra e a exceção, você tem casos, né, em que o aluno ali ele tem uma situação que não permite a ele, né, permanecer no curso, mas eu diria principalmente para aqueles alunos que acham que esse negócio não vai dar certo e que a educação, que o curso não, que estão insatisfeitos porque acham que entraram num curso e estão cursando, participando de outra coisa. Especialmente para esses alunos, eu diria que não foi uma ideia da instituição, não é algo que ela pediu para fazer, é algo que foi determinado que ela fizesse. Dentre as opções de suspensão das aulas ou alteração do calendário de férias, ou essa opção que está sendo empregada, eu daria, né, como meu depoimento, que eu considero que essa opção é a menos traumática, e aquilo que eu já disse, que é um momento que vai passar. Então, eu acho que não criemos pânico, né? Logo, logo, nós estamos aí, ó, a parte do meu curso foi educação à distância, mas daqui a pouco, quando a coisa se normalizar, volta todo mundo para a sala de aula, então voltar tudo ao normal, certo? Então, tem aluno aí que certamente deve estar no início do curso ou no meio do curso. Esses alunos, certamente, eles vão, quando eles estiverem lá para o final do curso, eles vão estar na sala de aula, sabe? Não tem esse negócio não vai durar para sempre.
Esse negócio né, é uma exceção e eu acho que a gente precisa compreender o esforço que a instituição está fazendo. É o que a professora falou, é muito importante que nós estamos num momento em que todas as instituições, grande parte delas pelo menos, tem se voltado para a oferta de cursos com mediação tecnológica. Nós estamos num período de aperfeiçoamento, né? É verdade isso que a professora falou. Nós estamos num momento de aperfeiçoamento e para a gente aperfeiçoar, inclusive as críticas são muito bem-vindas, né? Olha, isso aqui não me agrada. Eu acho que nós precisamos fazer esse esforço, porque não, às vezes a gente abandonar o barco, e é claro que aí eu faço aí uma ressalva por situações específicas, extremas, né? A gente sabe que essa crise aí de saúde, ela traz outras crises, né? Daqui a pouco ela acarreta outras crises econômicas, Uhum. financeiras. Então, acho que é importante que antes de tomar uma decisão, que inclusive que a instituição tenha esse diálogo para de repente conversar né, e ver caso a caso, né, o que pode ser feito para que, É, que a decisão não seja tão drástica, né, de uhum. trancamento. A gente tá tendo uma postura nesse momento de muito, eu acho assim, de muito ouvir, de muito acolher, de muita paciência. É uma nova postura de todos os funcionários que estão fazendo home office, atendendo telefone. É, as dificuldades financeiras dos alunos, a gente está estudando de uma, tentando encontrar solução. Então, tudo que a gente puder fazer para que o aluno não tranque, a gente vai fazer, certo? Acompanhamento, as coordenações. Eu queria até dar os parabéns aqui na live para as coordenadoras dos cursos, né? Professora Rosana, professora Amanda, que estão tendo um trabalho triplicado, porque estão fazendo praticamente atendimento individualizado, ajudando os alunos nas aulas. E todo esse engajamento é para isso, né? É para que a gente amadureça enquanto profissional também, enquanto aluno. E dessa situação ruim a gente consiga tirar aprendizados bem significativos, que leva até para quando a gente voltar, né? Nova postura. E aí a gente leva como aprendizado para a vida, né? Então, parabéns para as meninas, parabéns para os nossos professores também que tiveram muita dificuldade no início. A gente está fazendo reunião por vídeo a cada 15 dias com eles. Estão reavaliando, estão repensando práticas. Professor Ebert se superando aí. Então, professores que tinham habilidades com quadro, né? Sim. Se superavam com slides. E agora estão tendo que fazer aula por meio de vídeo, gravar vídeo, usar plataforma, então buscar alternativa. Então, tá todo mundo de parabéns. Eu estou muito satisfeita com o engajamento da equipe. Claro, estamos num processo de crescimento. Eu costumo avaliar por semana, essa semana foi melhor, a outra não foi. Então, a gente vai avaliando assim e vai se ajudando. Os nossos alunos também. A gente tem um grupo de líderes muito bom, então os alunos estão nos apoiando. E é isso mesmo, eu acho que a intenção é essa. Agora, assim, já deu 9 horas e a gente não pode deixar de falar do ENAD. Professor Leonardo, Sim. nosso parceiro, tá aí. Oi, Léo, do 01, nosso parceiro lá do curso 01. Vamos falar do ENAD para finalizar, que eu acho que o pessoal quer ouvir um pouquinho sobre o ENAD. Sim. Esse ano é ano de prova ENAD, de exame nacional, né? Sim. Então, não sabemos se o calendário vai ser mantido. Não Acredito que sabe. vai ter alteração. Então, caso não haja, esse ano é ano dos nossos alunos de pedagogia realizar o ENAD. O ano passado ano retrasado foi administração, não é isso? Se não me engano. Eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos colegas aí como é que funciona o ENAD, como é que funciona esse rodízio dos cursos e para quê, né? Qual o objetivo do ENAD, qual a contribuição que o ENAD traz, qual a importância. Sim. Fala aí, muito orgulho. Então, o pessoal tá elogiando a gente aqui, hein? Obrigada, Olha que gente. beleza. Obrigado aí pro pessoal por estar aí acompanhando, firmes e fortes, né? Já passamos da marca de 1 hora, Uhum. estamos rumando para a marca de 2 horas.
E o pessoal tá aí, firme e forte. Eu Não vou é? tentar, Saudade de eu vou tentar, interagir, pô. isso, eu vou tentar falar um pouco de forma resumida sobre Uhum. toda essa complexidade que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, os sinais, né? Existe uma lei que ela foi editada em 2004. É a Lei 10.861, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Inclusive, essa lei ela é uma adolescente que fez aniversário agora, dia 14. Dia 14 de abril, ela fez 16 aninhos. Então, te vê que é uma moça, não é uma criança, mas é uma adolescente, né? Ela já amadureceu bastante, mas tem muito que amadurecer ainda, né? Tem muito o que ser aprimorado nessa lei, mas na lei não, na execução do que ela estabelece, né? Mas o Sistema Nacional de Avaliação, ele tem como um dos objetivos assegurar a qualidade das instituições, né, e dos cursos superiores. Então, essa busca por induzir e assegurar a qualidade, ela se dá por três aspectos avaliados. Os sinais avaliam instituições, cursos e estudantes, né? Então, a gente precisa Uhum. avaliar a instituição como um todo, cada curso que tem dentro de cada instituição e cada estudante que tem dentro de cada curso. Com isso, a gente esgota, né, todos os graus a serem avaliados. E aí, esse sistema de avaliação, ele organiza os resultados obtidos nos processos avaliativos numa escala que varia de 1 a 5, onde 3 é o mínimo exigível, 4 está além do mínimo, 5 está muito além do mínimo, é maravilhoso. 2 está aquém do mínimo e 1 está muito aquém, é péssimo, né? Então, todas as avaliações, elas são trabalhadas de modo que a gente chegue num único número, que varia sempre nessa escala de 1 a 5. Então, o grande objetivo seria avaliar todas as instituições. Só para a gente ter uma ideia, se a gente pegar a referência do último censo, nós temos cerca hoje de 2.600 instituições de ensino no país. 2.600, das quais Privada, ou tudo? 90% são privadas. Cerca de 90%. Nós temos hoje cerca de 38 mil cursos, né? Então, veja o tamanho desse sistema. E aí, o objetivo da Lei de Sinais é o seguinte: olha, precisa avaliar todas as instituições, todos os cursos e todos os estudantes. Certo? Então, se a gente pegar todo esse sistema para rodar no único ano, é muita coisa para avaliar, né? Então, a gente não tem condição de fazer isso. Então, qual que foi a ideia? Né? Como é que a gente resolve isso? Nós precisamos fracionar, dividir esse grande universo em grupos menores. E é por isso, e aí eu estou entrando na questão do rodízio de cursos, Do né? rodízio. Eu preciso avaliar um grupo de cursos que tem uma certa afinidade, né? No ano 1, no ano 2 eu avalio o grupo 2 e no ano 3 eu avalio o grupo 3. Perceba que no ano 4 eu volto a avaliar o grupo do ano 1. Então, E no retorna. ano 5, então é um ciclo. A gente entra num ciclo, né? É importante para os alunos observarem como é que funciona esse sistema, porque o curso de pedagogia, por exemplo, que está sendo avaliado em 2020, ele volta a ser avaliado somente em 2023, 2022. né? Ele é avaliado 20, aí 21, 22, 23 tem de novo. 23. 23 tem de novo avaliação do ENAD. Então, perceba, um curso bem avaliado no ENAD 2020, ele deixa um legado positivo para alunos que nem se conhecem. É muito parecido com o que está sendo feito agora com o isolamento, né? Eu preciso me proteger, porque me protegendo eu protejo ao outro, não é? Uhum. Eu me protejo, eu protejo várias pessoas. Então, com o ENAD é a mesma coisa. Se a minha turma manda muito bem no ENAD, agora em 2020,
tem outras pessoas que eu nem conheço que vão ter esse legado, né? E que vão ser desafiadas também a manter uma nota positiva, porque elas também vão deixar um legado. Esse legado pode ser positivo ou negativo, né? Do mesmo modo que, se eu tenho um ENAD negativo esse ano, e eu deixo esse legado negativo, eu deixo uma ferida que só tem a oportunidade de cicatrizar daqui a 3 anos. Quando eu, certamente, vou estar muito longe, né? Eu já, né? Eu obtive uma nota ruim, de qualquer forma eu participei, tenho meu diploma, e aí eu vou deixar aquilo, e aquilo pode ter impacto em outras pessoas, né? Mas Fala um pouquinho da gente dos cursos. dos cursos... Sim, do rodízio. Como é que do funciona rodízio, esse pronto. rodízio? Então, o que acontece? Esse ano, eu tenho avaliação essencialmente das licenciaturas, né? No outro ano, eu tenho avaliação essencialmente de cursos da área de saúde. Saúde. Né? E aí eu tenho as engenharias também que precisam ser avaliadas, né? Que é um grupo muito grande. E aí, como é que a gente faz? A gente... todo ano é publicada uma lista de cursos a serem avaliados, né? Naquela edição do ENAD, de acordo com essa afinidade, né? Deixa eu só te dizer aqui quais são mais ou menos os agrupamentos de áreas. Eu acho que é importante a gente... Dizer, né? Vamos mandar só um alô aí para a professora Mara, que eu vi que ela comentou aí. Professora Mara, um grande abraço. Muito, muito honrado pelo convite, por estar participando, viu? Cadê minhas áreas aqui? Esse ano, no caso, Pronto. são as licenciaturas, né? Pedagogia Então, ainda, pra saúde, gente. o ano 1 eu tenho saúde, ciências agrárias e áreas afins. No ano 2 eu tenho ciências exatas, licenciaturas e áreas afins. Que E é no esse ano ano 3, nosso. que é esse ano nosso. E no ano 3 eu tenho ciências sociais aplicadas, ciências humanas e áreas afins. Certo? Isso. Então, são esses grupos. Esses grupos, eles vão ficar fazendo rodízio o tempo inteiro. E aí a gente sempre trabalha com ano 1, ano 2 e ano 3. Ano 1, ano 2, ano 3, né? E aí o grande objetivo de fazer esse rodízio agrupando esses cursos por afinidade é justamente dar conta de Conseguir avaliar, atingir, né? Em todo mundo. conseguir atender o que a lei exige, só que de uma forma humanamente possível. Né? Então, Viável, né? é viável, Fala exatamente. um pouquinho pra gente. Os alunos estão aqui assustados com a responsabilidade. É nesse sentido mesmo, a responsabilidade é imensa. Sim. Como é que se organiza? Existe um padrão de prova, de avaliação, a gente tem um Uhum. padrão, a gente tem algumas dicas que a gente dá até para os alunos. Como é que se organiza? Eles temem muito, Uhum. porque existe aí uma ideia de que o ENAD é super difícil, que avalia o curso inteiro, mas a gente trabalha se avaliando o tempo todo, avaliando o conteúdo acumulativo o tempo todo. Então, não é nada mais além do que a gente já faz durante o curso, né? Existe um Uhum. padrão de prova, claro, que Sim. os sinais organiza, assim como o Enem, que faz parte do mesmo grupo de avaliação externa. E aí, mas existe uma técnica aí, existe um modelo de prova que eu queria que você explicasse um pouquinho para os nossos alunos. É. É importante até depois, se o pessoal tiver curiosidade, de acessar o site do INEP, né? Do site do INEP lá em Educação Superior, tem uma opção exclusiva do ENAD, né? Ali você consegue acesso a uma série de questões, provas anteriores, sabe? De como que é essa sistemática. Agora, eu vou pegar por base a prova que foi aplicada no ano passado, que é mais ou menos a estrutura de prova, né? Certo. São provas. É importante dizer que o aluno vão ser inscritos no ENAD ingressantes e Quais turmas? concluintes. Isso. Ingressantes e concluintes, né? Então,
todos eles vão ser inscritos no ENAD. Por quê? Porque a regularidade no ENAD é condição para depois, quando o aluno chegar no final, ele poder concluir o curso dele, né? Poder colar grau. Então, no caso, faz primeiro período ou Primeiro faz período vai só... ver. Não, veja, Ah, inscritos. Todos serão inscritos. Os sim, ingressantes e os concluintes. Mas só sim. concluintes fazem as Que provas. faz a prova. Então, Isso é importante. quando você fala de inscrito, para o pessoal entender o que é um inscrito, existe um processo que a instituição passa por esse processo, realiza o processo junto ao INEP. Então, é um processo de cadastro, tá? Então, as Cadastro, exatamente. coordenações, a secretaria, junto com coordenação, realiza esse cadastro da primeira turma do curso e das turmas concluintes. Quais são as turmas concluintes? Não é só o último período, né? 75% se eu não me engano? 80%. 80%. 80%. 80% Isso. concluinte, então vai entrar sétimo e oitavo período. Então, Uhum. a gente cadastra, inscreve 3 turmas, primeiro, sétimo e oitavo, mas a partir da seleção da triagem que o INEP faz, só realizam a prova os concluintes, né? Então, no caso, os 2 últimos Concluído. períodos do curso. Exatamente. Porque, como o objetivo é avaliar o desempenho dos estudantes, é importante que a gente avalie o desempenho depois que eles já vivenciaram o curso, né? O aluno que tá ingressando, ele pode até ter um bom desempenho, mas aí a gente não consegue atribuir isso ao curso, né? A gente atribui que ele já Exatamente. trouxe isso, né? Já trouxe Ao isso de algum lugar. passado. Uhum. Exatamente. Então, tirando por base, então, ingressantes e concluintes são inscritos, só concluintes fazem a prova. E também só os concluintes vão preencher uma coisa que chama o questionário do Formulário. estudante. O questionário Isso. do estudante. Esse questionário, isso tudo vai ser estabelecido prazo direitinho, viu? Não criamos pânico, isso aí vai ser... E a gente acompanha o passo a passo, tá? Então, a instituição acompanha o passo a Exatamente. passo de tudo do ENAD com vocês. Pronto. Então, vai chegar a hora de preencher o questionário do estudante. Esse questionário é muito importante, né? E aí, Muito importante. o grande dia, chega o grande dia, o dia da prova, né? Acho que até alguém perguntou Fala aí. só um pouquinho do questionário do estudante. Eu acho uma etapa essencial. Travou o vídeo dele. Estão perguntando se, enquanto volta o vídeo dele, estão perguntando se forma a turma para suporte. Para os alunos que vai. A gente tem vários projetos durante o ano do ENAD, a gente faz simulado, faz aulão de fim de semana, realiza um monte de acompanhamento para que vocês não fiquem desamparados nesse processo de ENAD. Então, a instituição tem projeto para isso, tá certo? Inclusive, a gente já tinha e teve que ser suspenso por enquanto. Eu queria só reforçar um pouquinho a importância do questionário do estudante. E o que é esse questionário? Esse Sim. questionário é uma etapa que ele vem no sistema, então o aluno entra no cadastro e faz. Geralmente a gente ajuda, né? Porque existem informações bem específicas nesse questionário, não é só sobre sua vida pessoal, são informações que trazem referência à instituição, tudo que acontece dentro da instituição, como comissão de avaliação, por exemplo, como CPA, que é aquele processo avaliativo que a gente faz a cada semestre. Além disso, fala sobre coordenação, direção, toda a dinâmica da instituição, que às vezes o aluno acha que é algo bem... não tem importância. E aí ele vai lá, começa a preencher tudo aleatório. Isso aí prejudica a gente também, não é, professor? Sim, é importante que o aluno ele tenha, porque às vezes a gente fala, olha, nossa, mas que medo, e essa prova, será, né? Será que é um bicho? Não, não é um bicho. Só que a gente precisa compreender que é importante que a gente registre, que a gente não trate esse momento como um momento como a história da colação de grau. Ah, mas tem mesmo que fazer isso? Ah, mas eu já fiz isso tudo, agora tem que fazer o ENAD, né? Então, é importante que a gente, eu sei, e tem uma coisa que é um fato, quando a gente chega, um dos selecionados para fazer o ENAD, significa que nós somos concluintes e que nós já estamos cansados, né? Então, chega uma certa altura do curso que a gente já está meio cansado de tudo aquilo, né? Então, é importante que a gente mantenha a calma e que a gente perceba que a gente não trate o ENAD como algo chato, como algo que eu quero entregar logo e ir embora, né? Então,
trate ele com a seriedade que é demandada. Por quê? Porque ali nós estamos aferindo duas coisas. A qualidade do curso do qual eu vou sair, o curso que me formou e a minha qualidade, né? Como egresso desse curso. É isso que a gente está avaliando. Então, eu não posso tratar esse momento de uma forma desleixada, né? Eu preciso tratar isso com muito zelo. Então, o questionário é importante que preencha, porque às vezes o aluno, nessa de marcar qualquer uma, ele às vezes marca uma coisa que não condiz com a realidade, né? Por exemplo, eventualmente tem uma pergunta no questionário sobre a qualidade de determinada instalação da instituição. E às vezes ele já utilizou a instalação, ele sabe que é legal, e mesmo assim ele vai lá e às vezes ele diz assim, não, é porque eu tô com raiva da professora tal e eu vou descontar aqui, Exatamente. né? Agora eu vou prejudicar a instituição. E na verdade ele está prejudicando a imagem do curso dele também. E isso vai refletir na nota do ENAD, naquela escala que varia de 1 a 5. Né? Então, às vezes você acaba tentando agredir o outro, você acaba se agredindo também, né? Então tem que tomar muito Exatamente. cuidado, tratar com muita seriedade o preenchimento do questionário e a realização da prova, né? E aí essa seriedade ela passa por várias coisas. Por exemplo, chegar na hora, né? Porque às vezes tem todo um preparo. Pode haver uma mudança nesse calendário, mas é bom que a gente já tenha na nossa agenda, né? Que a gente já tenha essa data ali bloqueada, que é o dia 22 de novembro de 2020, com início às 13h30, horário de Brasília. Então, onde é que eu estarei? Que é um se tudo domingo. correr bem. Que é um domingo. Se tudo correr bem, onde é que eu estarei? Certamente, nesse dia, tudo isso já vai ter passado, né? Então, 22 de novembro de 2020, a 1h30 da tarde, horário de Brasília, é hora de prova do ENAD. Precisa ir, precisa levar documento com foto, precisa levar caneta de tinta preta transparente, né? Então, essas que geralmente coisas... a gente fornece. Isso. Essas coisas, elas são... Já tem a ver com essa seriedade, né? Que a gente trata o exame. Então, com relação a uma pergunta, que foi a primeira que deu origem a essa história toda... Estão perguntando aqui se a prova é feita na instituição. Não. Existe o INEP que organiza a distribuição de locais de prova, tá? Exatamente. O INEP vai estabelecer qual local cada aluno vai fazer a prova e o aluno vai ter acesso ao seu local de prova, né? Então, sobre a estrutura da prova. Pegando por base a de 2019, que é mais ou menos, né, o formato aplicado, é uma prova composta de 40 questões, das quais 10 questões são de formação geral, certo? 40 questões, 10 de formação geral. Isso representa 25% da prova. Dessas 10, 2 questões discursivas e 8 questões de múltipla escolha. Certo? Formação geral. Formação geral é importante saber o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo no Brasil, né? Ler jornal, assistir jornal, né? A ideia aqui é verificar qual que é a percepção regional, nacional, global, né? Que o aluno tem. E 30 questões das 40, as outras 30, de formação específica, das quais 3 são discursivas e 27 de múltipla escolha. De marcar, né? Questão de marcar. Eu preciso fazer, posso fazer de qualquer jeito? Não, não é fazer de qualquer jeito, é uma prova, é um exame, né? E aí, essas 30 representam os outros 75% da prova. Então, veja, nós temos aí um grande percentual de questões de múltipla escolha, né? A grande minoria são questões discursivas. Claro que aí é importante, nas questões discursivas, o que vai ser avaliado, né? O vocabulário empregado, as questões gramaticais, né? As questões de coerência, né? De coesão, as questões de desenvolvimento de textos, né? De interpretação. Da língua formal, né? A língua Exatamente. formal.
Exatamente. Clareza, coerência, coesão, estratégias argumentativas, utilização de vocabulário adequado e correção gramatical, né, do texto. Assim, são essas questões que em qualquer exame são exigidos. Agora, é importante, e aí voltando para aquela questão da gente levar a sério o exame, né? Nós precisamos saber que existem desdobramentos do ENAD, que podem ser positivos ou negativos, né? Desdobramentos tanto para a instituição como para o estudante, né? Então, o aluno, às vezes, achando que fazer um péssimo ENAD é um bom negócio para ele, até porque é importante destacar que a nota do aluno indivíduo, ela é uma nota sigilosa. E a nota da instituição é uma nota pública. Tá certo? Então, é a mesma história da tela, do sujeito que fala mal do outro, mas não tem coragem de falar na cara, né? Então, às vezes, a gente se esconde atrás do sigilo, né? Para fazer uma prova mais ou menos. Então, é Isso. importante saber o seguinte, que embora a sua nota seja sigilosa, a nota do ENAD da sua turma vai ser publicada. Vai ser publicada. E aí, quando E o se ela... profissional for para o mercado de trabalho, vai estar lá, né? Exatamente. Você vai falar, olha, No currículo, no diploma dele. esse curso forma profissional nota 2. Então, forma profissional que tem um nível aquém Abaixo do mínimo. da média. Abaixo da média, tá? Abaixo da linha aí de corte. Diga aí pra gente, se o aluno perder a prova, não estou a fim de fazer, não vou. Tem algum prejuízo para ele? Ele pode ser punido por isso? Vamos pensar nessa situação. A instituição vai lá, faz o que tem que fazer, inscreve o aluno, ele está habilitado para fazer a prova. A partir desse momento, ele tem algumas obrigações. O aluno tem obrigações. Não é faculdade, é obrigação. Ele é obrigado a preencher o questionário do estudante e ele é obrigado a fazer a prova do ENAD. Certo? Aí ele diz assim, não, mas eu sou rebelde, eu não vou fazer. Não vou. Ou porque nesse dia, né, eu tenho uma coisa mais interessante para fazer, vai passar a reprise do jogo do Brasil, da Copa de não sei quanto, e eu vou assistir, eu não vou fazer essa prova. Ok. Então, nesse caso, esse aluno fica impedido de colar grau. Por quê? Porque lembra do que eu tinha dito, que tem certas coisas no curso que são obrigatórias, sem as quais eu não consigo concluir. Uma delas é o ENAD. O ENAD ele é tão importante como... Pega aí uma disciplina bem importante de pedagogia, você acha? Uma disciplina... História da educação. História da educação. Pronto. É a mesma coisa de não fazer história da educação. Enquanto ele não fizer história da educação, ele não vai concluir o curso. História da educação é um componente curricular obrigatório. E o ENAD é outro componente curricular obrigatório. Então, é o mesmo peso. Então, por que eu tenho que fazer? Porque se não fizer, a condição de irregularidade no ENAD vai acarretar a impossibilidade de colar grau. Ele não pode ser diplomado. Ele não pode nem colar grau. Viu? Ele não vai poder colar grau e, como a gente tinha dito, aí a gente vê que a gente vai vinculando uma coisa a outra, associando uma coisa a outra. Lembra que a gente no começo falou sobre a necessidade de colar grau para obter o diploma. E aí, nós, com o ENAD, a gente chega uma casa antes. Eu não consigo nem colar grau. Nem aquela história de dizer, não, eu queria colar individual. Não tem individual, não tem coletivo. Não tem direito. Nem coletivo, não tem, né? Não pode colar grau Mas... enquanto a situação de irregularidade não for estabelecida. Tem as exceções, né? Tem as exceções. Então, licença maternidade, acho que é uma das exceções. Atestado médico. Esse afastamento, se for comprovado com um documento comprobatório, a gente pode enviar para o INEP justificar a ausência do aluno, né? Pode enviar. Vai ser estabelecido um prazo, né? No regulamento vai ser estabelecido um prazo em que a instituição, claro, o aluno precisa estar atento. Olha,
nesse dia eu vou estar, né, eu vou estar com tal impedimento. Sendo um dos impedimentos aplicáveis, né, isso tudo vai estar estabelecido no regulamento, ele precisa fazer prova de que ele se insere naquela condição, e aí a instituição vai submeter isso ao INEP, que aí Isso. é o pedido de dispensa da avaliação. Né? Ele Isso. vai pedir a dispensa decorrente de uma das condições passíveis de dispensa, mediante comprovação. Né? Isso. Não é, Tem que não é comprovar. só declaratória, dizer, ó, eu não posso porque eu me enquadro nessa situação e está aqui a prova. Pronto. E a responsabilidade nesse caso ela é individual. Então, o aluno tem que ter a responsabilidade de chegar no horário, de não perder a prova, e ele assume as consequências quando isso acontece, né? Quando ele perde, a instituição não pode fazer nada. O que a gente pode fazer é justificar quando há comprovação dentro Exatamente. das aceitáveis. Quando não, Exatamente. infelizmente. A instituição ela não tem essa responsabilidade. A responsabilidade da instituição é de inscrever os estudantes, né? De orientá-los, né? Nesse sentido de como é que é o mecanismo de avaliação, mas ela não tem a responsabilidade de levar o aluno para fazer a prova, né? E nem para lembrar, dizer, olha, a prova é amanhã, não se esqueça. Não. A partir do momento que ele está inscrito, habilitado e não foi Ele. dispensado, ele precisa ir fazer a prova. A responsabilidade é dele. A gente não tem, mas a gente ajuda um pouquinho, viu? A gente Sim. faz um acalentozinho nesse momento e a Não, gente eu acho que é dá esse importante. suporte. É importante, até porque talvez seja um mundo muito novo, né? É uma avaliação nacional, né? É uma avaliação em que o aluno está sendo comparado com todos os outros alunos do curso dele no Brasil, né? Às vezes ele tem um colega que é de um curso que vai ter uma nota positiva e ele às vezes tem uma mais positiva ou, né, ou uma negativa, então ele sabe que ele está sendo comparado. Mas é importante que, assim, que o aluno ele tenha muita tranquilidade, né? Que ele faz várias provas no decorrer do curso dele. Essa é mais uma prova que ele vai fazer. O objetivo não é punir. A gente fala aqui de uma forma muito pragmática sobre se não fizer, não vai colar grau, tem que fazer direito e tal, mas calma aí, vamos lá. Não é uma prova punitiva, é só uma avaliação, né? É só para verificar qual é para medir, né? Qual que é o desempenho que eu tenho. E aí, eu acho que é importante assim, esse contato com a avaliação de desempenho, porque é isso que espera os alunos no mundo profissional. Um permanente processo de avaliação de desempenho. O tempo inteiro o desempenho vai ser avaliado, né? No mundo profissional é assim que acontece. Né? Então, eu acho que é importante a gente saber que a responsabilidade ela é importante nesse momento, a seriedade, que é possível que essa turma que está aí, né, que eles consigam obter uma nota muito positiva e que eles levem isso, que eles possam contar no futuro. Ó, isso aqui, inclusive, mostrar no EMEC, né? Eu não falei sobre isso, mas é importante que o aluno saiba que ele tem uma forma de verificar, né, a qualidade das instituições, dos cursos, a nota do ENAD dos cursos, né, que é o sistema EMEC, que é o cadastro público, né, cadastro de informações, que é emec.mec.gov.br. Ali ele vai conseguir, por exemplo, lá na frente, eu espero, que esses alunos que vão fazer o ENAD esse ano, que eles possam tirar um print depois da tela do EMEC, lá com o ENAD 4 ou 5, e Se mostrarem Deus depois. quiser. E aí imprimir esse negócio e grampear no diploma, né? Falar assim, cara, ó, esse diploma aqui, ele tem uma história, né? Quem obteve esse diploma foi um aluno dessa turma que tirou o ENAD 4. Inclusive eu fazer parte Inclusive esse que vos fala, né, faz parte dessa turma. Então, acho que é legal, é um esforço que vale muito a pena, porque é um ativo. Olha, é um ativo, inclusive, para Nossa o live vai aluno. cair de novo. Nossa, sério? Para o aluno dizer, olha, eu sou formado em tal,
em tal curso, minha turma foi ENAD 4, né? Só para constar, só para registrar, De né? novo. Né? Só para registrar. Então, eu acho que isso é importante. Uhum, tá. Sim. Vamos encerrar, porque senão o Instagram vai. A Não, gente senão nós vai vamos bater o ficar à recorde de noite aqui. Gustavo Lima, né? Não Sim, podemos bater Gustavo Lima não podemos. nessa live. Tem uma aluna perguntando de estágio. A disciplina de estágio, ela é muito específica, ela precisa da prática e a gente não tem escola aberta. Então, nesse momento de suspensão, as disciplinas de estágio estão suspensas também. Exato. Os Segura. estágios vão ser retomados quando a gente voltar para o presencial, a gente vai reorganizar o calendário de entrega de relatório, porque a carga horária de estágio, de aula teórica é muito pequena, né? Acho que 15 horas, e no caso a gente já cumpriu. Então, a gente vai retomar com esse calendário depois para reorganizar a prática do estágio e a entrega do relatório, tá certo? Só para responder a aluna aqui. Perfeito, tá perfeito. Estágio e TCC também. O TCC também vai ser readequado. Então é isso, vamos agradecer, né? Acho que a gente já passou do tempo. Foi bem legal a nossa conversa. Viu como a gente consegue mudar o roteiro aí? Eu avisei você. Pois É, é. e aí a gente espero que a gente tenha atendido as dúvidas de vocês. Professor Samuel, muito obrigado mais uma vez pela parceria, pela disponibilidade de sempre, por nos ajudar. Nossos alunos adoram quando você está aqui com a gente conversando. E aí tirar um pouquinho da sua quarentena para vir conversar com a gente. Então, muito obrigada. Muito feliz, muito grato e honrado pelo convite. Obrigado, quero agradecer também a todo mundo que participou, que está participando até agora. Por vezes eu me perdi aqui lendo Os comentários. os comentários. Depois eu vou dar uma espiadinha, vou ler tudo de novo. E espero que tenha sido produtivo, né? Que a gente tenha conseguido esclarecer as dúvidas. E estou à disposição, tá? Saúde a todos, viu? Saúde. Hashtag fique em casa. Hashtag estude Estude em bastante. casa. Estude em casa. E nós todos vamos superar esse momento aí. E certamente a gente vai sair mais forte, viu? Uhum. E no futuro nós vamos poder dizer: rapaz, você não tem ideia da minha graduação, a loucura que foi. É uma longa história. Procura os livros de história aí que você vai ver. Eu estava no meio de uma pandemia e tal, eu tive que fazer um pouco online, depois voltei para presencial, né? Acho que a gente vai ter história para contar. Então, é isso, gente. Muito obrigada, viu, professor? Saúde aí para você e sua família. A Nada, gente se você fala. também, para sua família. Tchau, Valeu. gente. Abração. Abraço. Abraço para a Tchau. professora Mara, para todo mundo aí. Vou cortar você. Tchau. Tchau, tchau. Gente, a nossa live vai cair já já. Tem 1 minuto e 58, só para eu agradecer vocês. Mais uma vez, a gente está aqui, mais uma semana. Dúvidas e mais outros comentários, mandam direct. O Jonathan tá olhando os directs e vai encaminhar, tá certo? Para as nossas respostas. Próxima semana, acho que segunda, a gente está divulgando aí a live da próxima semana. Os certificados vão ser encaminhados para os e-mails dos líderes, tá certo? Obrigada a participação de todos, todas as turmas, todos os professores, funcionários que estiveram aqui também. E é isso. Bom estar com vocês mais uma vez. É bom que a gente se sente na Facem, né? Então, a Facem é isso, a gente tá com saudade e já já a gente tá de volta, tá bom? Beijo a todos. Tchauzinho, boa noite. Tchau, gente, que eu não dei alô.